Eu imagino que não. Eu imagino que quando Pedro, assim como você, conheceu Jesus, Pedro se apaixonou por Jesus no primeiro olhar. Quando Pedro ouviu a voz doce e suave de Jesus, ele sentiu algo. Quando Pedro viu nos olhos de Jesus um brilho diferente no seu olhar, Pedro ali ficou hipnotizado, ele ficou, não sei nem a palavra, mas Pedro se comoveu, o Espírito Santo já estava trabalhando, o Senhor já tinha um plano na vida de Pedro, e assim foi com você, comigo. Lembra desses dias, ou você que está conhecendo Jesus hoje, o dia que Jesus se apresentou a você, Ele te deu essa chance, Ele me deu essa chance. Jesus chegou com olhos de amor, com braços de amor, com mansidão no seu barco, bateu a porta do seu coração e disse: olá, eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é Jesus. Foi por esse Jesus que nós nos apaixonamos, e foi essa a primeira chance que Jesus nos deu, e por isso nós somos mais do que vencedores, por isso nós somos felizes, por isso nós pulamos a hora que tem que pular, por isso nós cantamos forte a hora que devemos cantar forte, porque Jesus nos conquistou, quando chegou e bateu a porta do nosso coração. Muitas pessoas se fecham e não deixam Jesus entrar, mas você que talvez não conhece realmente quem é Jesus, Jesus te dá uma chance hoje. Ele bate a porta do seu coração, Ele te diz: eu sou Jesus, meu filho, vinde a mim. Esse é Jesus. E essa foi a primeira chance de Pedro. Sabe, irmãos, hoje eu até tentava lembrar quando que Jesus se apresentou a mim, porque é complicado, né? Desde muito pequeno vindo na igreja, mas sabe que o Espírito Santo falava no meu coração algo. Eu tive muitas escolhas a serem feitas na minha infância, e eu nunca vou esquecer. Quem acha que é fácil, nasceu por isso que está pregando lá, por isso que está tocando não sei quantos anos no conjunto, por isso que é aquilo, por isso que é isso, por isso que é aquilo, porque já nasceu na igreja, já viveu a vida toda na igreja. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas não entendem e acham que é fácil, às vezes vir, né, nascer, como se diz esse termo, nascer na igreja, viver uma vida toda na igreja, mas sabe que são escolhas difíceis, que nós podemos optar ou não podemos optar. E o Espírito Santo começou a lembrar algumas dessas escolhas, por amor a Jesus, abrir mão de algumas coisas por amor de Jesus, quando nós somos crianças, né? Você que é pequeno aí, você que é jovem, no colégio, quantas foram já situações que você talvez achou que estava se envergonhando, por teus colegas tentarem te envergonhar, tentarem te colocar lá embaixo, por várias coisas, às vezes no emprego, mas isso Deus honra. E o Senhor me lembrava que eu tive uma escolha também. Ele se apresentou, eu era muito, desde não lembro nem quantos anos, não sei se a mãe vinha também na igreja desde quando eu era pequenininho, mas eu sei que eu sou daquela época da casinha aqui de compensado, de azul, e eu fazia algo, irmãos, que eu nunca mais vi ninguém fazer, que eu também não sei de onde que eu tirava tanta cara de pau para fazer aquilo. Eu acho que ninguém aqui lembra dessa história. Eu lembro que a Michelle lembra, que a Michelle me acompanhava. Nós tínhamos 2 pianos pequenininhos, assim, aqueles de plástico, que sai que eles são tim, 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 amarelinho. E eu lembro que naquela casinha, onde o vento, quando dava o vento muito forte, balançava, a gente ficava com medo ali, os irmãos não oravam tão forte, né? Era uma bênção. Chegava dia de chuva, a igreja era um fogo, né? Uma oração forte, era uma bênção. E aí eu lembro que eu sentava, às vezes, nas primeiras cadeiras,
Ou às vezes até aqui quando o altar era menor, um pouco sentava e ficava ali tocando os irmãos e eu cantando lá, vai abalar, quando Jesus voltar o mundo vai abalar. E eu ficava lá, tim, 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 tim. E os irmãos, não, olha, eu acho que hoje eu não teria coragem de fazer isso, porque era uma cara de pau. E aí ficava achando o máximo, né? Achava que estava acompanhando lá o pastor, que antigamente não tinha, né, músicos, então quem pregava era o faz tudo, né, da igreja. Ele pregava, orava, cantava, fazia, era uma bênção. Então naqueles dias, e eu fui, só que eu fazia aquilo sem saber o que realmente era Jesus. E os anos foram passando, a igreja foi mudando. E eu lembro que dos meus 8 aos 9 anos, eu fui apresentado a Jesus. Eu lembro que já era no ministério do pastor Nilo, já havia passado muitos passou muita gente, eu lembro de muitos que passaram por aqui também. Hoje, infelizmente, alguns caíram, não estão mais no ministério, outros permanecem no ministério. Mas eu lembro que dos meus 8, 9 ou 10 anos, eu não sei, eu lembro, irmãos, que Jesus se apresentou de uma maneira tão forte para mim. E hoje eu lembrava disso. Que eu, no primeiro louvor da igreja, eu não conseguia ficar com meus lábios calados. Eu não segurava as lágrimas. Porque cada vez que eu ouvia essa palavra de Jesus, eu me emocionava, irmãos. Toda vez que eu louvava o Senhor, eu emocionava, não era uma emoção passageira, não era porque Jesus estava se apresentando a mim. Assim como Pedro teve a chance de ser apresentado, eu também tive essa chance. E eu tive uma escolha a fazer, e eu permiti que Jesus entrasse no meu coração e fizesse a obra. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que eu vinha de bermuda para a igreja, e às vezes faltava o baterista, né, o nosso Antônio, e às vezes eu ficava até sem graça, porque o líder que às vezes chamava, eu tocava só nos juniores, na escolinha, na época da Verinha ali, ó. A Verinha, irmãos, foi uma bênção na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar algo sobre a Verinha. Talvez, se não tivesse a vida da Verinha, no meu ministério no início, talvez eu não tivesse desanimado. Porque eu lembro que o Antônio era irmão da Verinha, e nós tínhamos escolinha, e o Antônio não deixava encostar na bateria, não deixava tocar na bateria, porque era nova, era aquela azul Thunder, né? Até hoje nós temos a bateria Thunder. Era nova a bateria, não, Deus livre, essas piazadas aí queria tocar a bateria, não vão tocar. E a Verinha ia lá e brigava comigo, não, tem que deixar na escolinha, vamos cantar, as crianças estão cantando, estão tocando. E aí chegava, às vezes ela chegava para mim, não, vai, toca hoje, é escondido, não fala para ninguém, mas hoje tu vai tocar. Às vezes o Antônio nem ficava sabendo, e a Verinha ia lá e dava um empurrãozinho. E ela foi uma bênção, e é até hoje uma bênção na minha vida. E as coisas começaram a acontecer, irmãos, e eu não pedi nada para o Senhor. Tudo foi porque eu tive a primeira chance, que foi de aceitar Jesus. Assim como você teve essa primeira chance. Assim como o Senhor se apresentou a você. E eu falei em 3 chances. Oh, glória. A segunda chance, irmãos, está lá no versículo 4. Quem quiser acompanhar. Vamos ver, vamos nos achar aqui. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Irmãos, isso que eu falei de tudo foi acontecendo logo após que eu aceitei Jesus, é uma coisa que acontece em nossas vidas.
o Senhor então começa a nos abençoar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que nós não entendemos, às vezes, como o Senhor consegue não, mas como o Senhor nos abençoa sem a gente merecer. Mas o fato de nós aceitarmos a Jesus, nós não estamos aceitando apenas o nome, nós estamos aceitando um pai, nós estamos aceitando um amigo fiel, conselheiro, aquele que intercede por mim, aquele que intercede por você, lá ao Pai, aquele que derramou o seu sangue por nós. Esse é Jesus. Nós não aceitamos um nome, nós aceitamos um amigo, e esse amigo tem prazer em nos abençoar. E aqui Pedro, logo após que foi apresentado a Jesus, quando Pedro ficou ali encantado pela voz de Jesus, quando ele ouviu Jesus pregar ali no seu barco para a multidão, e ele então aceitou esse Jesus, mesmo que sem saber, sabe que ele já chamava Jesus de mestre, ali de poucos versículos, depois da pregação de Jesus, ele já chamou mestre. Nós vamos ver isso daqui a pouco, porque Jesus foi impactado pela palavra, porque Pedro foi impactado pela palavra de Jesus. E Pedro aqui teve outra chance, irmãos. Lembra o homem das 3 chances, o homem do número 3. Olha, irmãos, eu vou dar uma breve observação. Eu acho que até quando Pedro foi lá cortar a orelha do soldado, ele devia ter tido 3 chances. Porque eu imagino lá, Pedro era tão teimoso que eu aposto que quando ele foi lá cortar a orelha do soldado, um discípulo segurou. Não deixou Pedro. Uma chance, ele foi lá de novo, deu uma escapadinha, foi cortar de novo, o outro segurou. Na outra, a mente dele, não vou fazer, não vou. Vou deixar. Mas chegou a terceira chance, passou o número 3, Pedro foi lá e pá, na orelha do soldado. E isso é uma coisa minha, não estou falando que está escrito na Bíblia. Não vão lá falar, Ezequiel falou que estava escrito lá, não vi nada disso, está inventando já a palavra. Não, é só uma observação, só para os irmãos entenderem as chances que Pedro teve e as chances que nós temos às vezes na nossa vida. São muitas, são várias, são velhas chances que já passaram, são velhas chances que a gente diz, o Senhor diz, não toque nessa planta, e nós estamos passando, quando vem a gente toca na planta. Outra chance, nós pedimos perdão para o Senhor, nós se arrependemos, nós dizemos que não vamos mais fazer, e o Senhor diz, não toque naquela planta mais. E nós estamos passando por aqui, passa um pouco, dá uma voltinha, faz de conta que não viu, quando vê, toca na planta de novo. Mas o Senhor hoje quer dar uma chance para nós, assim como foi na vida de Pedro. Pedro, depois que se arrependeu realmente, e teve confessou o seu amor a Jesus por 3 vezes. Pedro foi uma bênção, como todos sabem. Pedro ganhou multidões, a sombra de Pedro curava, era uma bênção, e é isso que Deus quer para as nossas vidas. Essa nova chance significa você agarrar com as 2 mãos, e o Senhor esquece a velha chance que Ele já deu, Ele vai esquecer. Eu não sei qual é a área, não sei qual é a situação, mas saiba, Jesus tem prazer em nos dar chances. Foi por isso que Ele morreu na cruz. É por isso que essa misericórdia se renova toda manhã. É por isso. E essa chance aqui de Pedro, dele ser abençoado, por que ele teve uma chance? Porque Jesus mandou ele lançar as redes. Foi uma escolha de Pedro. Pedro diz, mas Senhor, a gente jogou a noite toda. A noite toda, Senhor. A gente não pegou nada. Mas se é o Senhor que está mandando, assim eu vou fazer. Pedro obedeceu a voz do Senhor Jesus. E essa foi uma diferença e foi uma importância nessa chance, nessa segunda chance que Pedro teve. Obedecer a voz do Senhor. Fazer o que o Senhor manda. Não importa. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, vai lá, volta no mar. Coloca no lugar mais fundo. E o Senhor faz isso com as nossas vidas. Lembra daquele mar que você estava lá, sujo, imundo? Aquele mar que está com águas toda
cheio de lama, aquele mar que você mergulhava e você quando saía ficava com um cheiro ruim, aquele mar que você colocava lá sua isca, seu caniço, sua rede, não pegava nada. Nesse mesmo mar, o Senhor é tão poderoso que nesse mesmo mar, no mais profundo desse mar, existe uma abundância para a vida de você, uma abundância de peixe, uma abundância de saúde, uma abundância de prosperidade, de libertação. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, mas nós temos que obedecer à voz do Senhor.